Muito bem, chegou a hora de falar de Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, um clássico de Stanley Kubrick. Então já assina o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação, pois sim, vamos adentrar na treta. É isso aí, minha gente, está chegando nos cinemas em todo o Brasil Doutor Sono, mais um filme de Stephen King, porque afinal, sem Stephen King não existe cinema de terror, não existe praticamente cinema, porque o cara é onipresente. Só esse ano a gente teve aí uma cacetada de filmes baseados na obra do mestre do terror, Stephen King. Pois bem, vale lembrar que nesse vídeo aqui, do meio para o final, eu vou entrar em alguns spoilers. Então, se você não quiser estragar sua experiência no cinema, você para um pouco aqui. Eu vou dar alerta aqui, então você volta outra hora. Mas no início vai ser bem light, eu vou fazer uma crítica aqui mais por cima, mais genérica, para que você possa ter ainda um gostinho do que está por vir aí nos cinemas. Em primeiro lugar, é interessante saber que Doutor Sono funciona assim como um filme isolado e como uma história própria. No entanto, se você tiver assistido O Iluminado, é muito melhor, faz muito mais sentido, você vai ver que as coisas continuam, porque afinal estamos falando da história do menino Danny e ele volta aqui na pele do Ian McGregor. Então, se você já conhece o Danny, já sabe o que aconteceu com ele, é muito melhor. E é claro, a gente tem várias homenagens ao filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, que é um clássico do cinema de terror. Então vale a pena parar, assistir O Iluminado lá com uma baita interpretação do Jack Nicholson, aquelas cenas icônicas, aqueles enquadramentos icônicos, aquele jogo de câmera que só o Stanley Kubrick tinha, e depois sim entrar em Doutor Sono muito mais preparado, muito mais conhecedor desse universo que você vai estar encarando, porque se em Iluminado a gente tinha um plot, um início de história, que a gente tem a continuação dela. Então faz muito mais sentido você ter assistido o Iluminado. Se você não assistiu ainda, para tudo que está fazendo e vai assistir, porque é uma obra clássica do cinema, é trivial na vida de todo cinéfilo ter assistido o Iluminado. E eu imagino que você do outro lado já tenha assistido até mais de uma vez. Logo no início do filme, a gente dá de cara com o universo que a gente viu lá em O Iluminado. Então, o Mike Flanagan, que é o autor de A Maldição da Residência Hill, uma série ótima que tem na Netflix, ele é o diretor do filme, então ele já começa recriando vários momentos de O Iluminado aqui com novos atores. E dá para perceber que o esmero foi forte, eles conseguiram reconstruir todo aquele universo do hotel, aquela situação do menininho com o seu triciclo, aqueles corredores longos, eles refazem tudo porque eles precisam dessas cenas para iniciar esse novo filme Doutor Sono. Então a gente logo de cara dá de cara com o Danny, com a mãe dele. Será que isso é spoiler? Não sei se é spoiler. Não é spoiler. Vamos lá. Spoiler leve talvez, mas tem que começar de alguma forma, né? Vamos lá. Então, depois desses spoilers leves, você sabe que você já está, você saiu de O Iluminado, você continua em O Doutor Sono, porque o menino dele continua ali, a mãe dele também está ali, revivida de forma brilhante, e a gente percebe que, sim, o Iluminado é muito importante para estar nesse novo universo. Uma das grandes diferenças é que o Stanley Kubrick criou uma atmosfera única em O Iluminado. Algumas coisas são repetidas aqui em Doutor Sono, mas é um outro filme, é uma outra pegada. O Mike Flanagan, ele usa muito daquelas transições que ele criou em A Maldição da Residência Hill, e ele recria aqui, a gente percebe que é uma certa assinatura dele, quando algumas telas mudam de posição, algumas coisas entram dentro da outra, uma porta abre e a gente sai em outro lugar. Então ele repete isso que ele já tinha colocado em A Maldição da Residência Hill, ele coloca em Doutor Sono. E é claro, temos também muitos sustos, mas também a gente entra do meio para o fim em um filme totalmente diferente da pegada de O Iluminado. Como eu estava falando, o Stanley Kubrick criou toda uma atmosfera de tensão no primeiro filme. E aqui a gente tem um pouco de tensão, mas a gente tem o desenvolvimento dos personagens, coisas que a gente não viu no primeiro filme, porque eram basicamente 3 pessoas que iam para um hotel e lá aconteciam as coisas. Então a gente estava sempre com aquele sentimento de isolamento, os personagens estavam sozinhos,
O hotel era muito grande, o hotel era o grande personagem daquele filme. E aqui não, aqui a gente tem o desenvolvimento do Danny, a gente vê o que acontece com ele depois de tudo, e a gente tem a inserção de novos personagens que são bem importantes. O prólogo do filme já começa com a personagem da Rebecca Ferguson, que está excelente nesse filme. Ela faz uma vilã que a gente tem vontade de esganar, ou seja, é uma vilã perfeita. A gente dá logo de cara com ela e ela comete um crime assim que impossível não causar impacto e impossível você não criar raiva logo de cara com ela. Então, um ponto de destaque é a própria Rebecca Ferguson e a sua atuação. E depois de passado o início do filme, aquela atmosfera que repete muito O Iluminado, a gente tem um outro filme dentro de Doutor Sono. A gente é apresentado a novos personagens e tem outros personagens que voltam de O Iluminado. E uma das novas personagens é uma das mais importantes, se chama Abra Stone. Ela vem dessa origem do Abracadabra, que ela é apresentada um pouco com pressa, mas ela vai ser muito importante durante a trama. E o diferente aqui em Doutor Sono é que do meio, com todo esse desenvolvimento dos personagens que a gente não tinha no O Iluminado, a gente percebe o que aconteceu com o Danny, qual é o background, onde ele está agora, o que aconteceu com ele. A gente tem um pouco a apresentação da Abra, que vai ser bem importante, mas a gente tem também principalmente o desenvolvimento dos vilões desse filme, que são do núcleo da Rebecca Ferguson, que são pessoas também iluminadas, mas elas são bem do mal, elas basicamente se alimentam da iluminação das outras pessoas. Então, tem várias pessoas com esse dom de iluminação e elas são cooptadas ou raptadas por esse grupo, que é basicamente um grupo de ciganos, que fica vagando durante o mundo inteiro, e eles se alimentam, puxam essa energia vital dessas pessoas iluminadas para viver mais. Então eles estão ali na Terra há mais de 200 anos, eles não são imortais, mas eles se alimentam, e quando eles se alimentam dessa iluminação eles rejuvenescem. Então eles vão ir atrás dessa personagem da Abra, que é bem importante, que é muito forte, e vão ir atrás do Danny. Aliás, o Danny vai ajudar a Abra sem ele saber. E aí a gente tem um filme que mescla um thriller, um suspense, mas também muita ação e um jogo que a gente não tinha em O Iluminado, que é um jogo mental. É basicamente poderes paranormais, poderes sobrenaturais que esses personagens têm, que lembram muito o personagem do Professor Xavier quando eles entram e fazem aqueles duelos mentais. Então, duelos mentais vão acontecer toda hora, a gente vai ter vários truques, várias pegadas, e isso vai levar a direção do Mike Flanagan a fazer giros de câmera, inserções diferentes, possibilidades, e claro, a gente vai ter muito efeito especial e muitas recriações. Mas o legal de tudo isso é que o filme é muito didático quanto a isso. Toda vez que a gente está na mente de uma pessoa, talvez você não saiba qual é a pessoa, mas você sabe que saiu da realidade, e essas transições ficam muito marcadas. Então, fica bem mastigado para o espectador que quando eles estão num plano mental, eles não estão na realidade, e as coisas ali podem acontecer de várias coisas diferentes. Então fica bem mastigado, fica bem didático, e eles têm algumas metáforas visuais para isso, como algumas caixinhas, alguns labirintos. Então fica bem marcado, eles provam que aquele poder funciona de várias formas e que eles podem inclusive ser rastreados quando estão usando esse poder. Então isso vai ser bem importante. E é aí que o filme destoa muito de O Iluminado. Lá era muito mais um jogo mental de doença, de claustrofobia, do que aqui um sobrenatural. Então tem bastante diferença entre um e outro. E aqui talvez eu possa entrar em algum spoiler mais sinistro, então fique atento. Porque no meio pro fim, ele repete muito do que a gente viu em O Iluminado. Então a gente tem de novo o hotel, a gente tem de novo o Danny, a gente tem a mãe dele, a gente tem o uso de takes do filme original, e a gente tem sim uma grande surpresa, que quando determinado personagem aparece a gente fica assim meio que torcendo, será que é, será que não é? A gente fica pensando, poxa, será que colocaram o Jack Nicholson nesse filme? Mas não colocaram, e até nem daria, porque o Jack Nicholson na atual conjuntura infelizmente não teria como atuar. Mas sim, o personagem dele está no filme e encara o menino, encara o filho dele numa cena bem legal no bar, e ajuda o arco do Danny a ele se reencontrar de um pai que ele perdeu há muitos anos, e que ele vai ter uma noção de que, apesar de tudo que ele fez, ele, em algum momento antes de ser infectado, digamos, pelo ambiente do hotel, ele foi sim um bom pai.
a gente torce muito pro personagem do Danny, que é vivido pelo Ian McGregor, porque a gente sabe que ele é um menino do primeiro filme, que ele cresceu, ele tem dons, ele é um iluminado, mas ele tem problemas pessoais fortes, como por exemplo o uso de álcool. Ele está o filme inteiro tentando se reabilitar e nesse aspecto, nesse uso dessa questão do Ian McGregor com a relação dele com uma droga lícita, eles fazem algumas homenagens até mesmo ao Trainspotting, porque eles fazem ele com uma cena com uma menina e um bebê, que é uma cena trágica e clássica do primeiro Trainspotting, e aquela cena clássica dele correndo até uma patente para vomitar, que é outra cena icônica do Trainspotting. Então dá para pescar assim que foram vários 2 ou 3 respiros ali que a gente pensou, já vi o Ian McGregor nessa situação. E é claro, não vou contar aqui o final, mas o desfecho é marcante, é um arco de redenção e dá uma ideia de que a história pode continuar em algum momento. Mas se vocês fecharem esse filme agora, aqui também não vai ter problema nenhum. E com tudo isso, vamos ao nosso veredito. O veredito de Doutor Sono é 3,2. Ele não é um filme de terror propriamente dito, ele tem muito suspense, ele tem muita ação e a gente entra com ele com uma expectativa muito alta. Talvez esse seja um problema desse filme. Mas ele não é um mau filme, ele não é um filme ruim. Ele só não é o que o Iluminado foi ou marcou na história do cinema. Talvez nem tivessem a pretensão. Mas ele sim é um bom filme, entrega bastante. O Mike Flanagan é um bom diretor de terror, é um bom diretor de thriller. Então, eles entregam sim um bom produto, dá para encarar a sessão de forma super tranquila. Mas é claro, assim como a gente está tendo agora na série de Watchmen, é muito melhor ter o background, ter assistido o Iluminado antes, para curtir muito mais esse filme. E entre os pontos extras, a gente marca vários enquadramentos que são repetidos, várias transições, as questões ali no hotel que se repetem, aquela cena icônica do Jack Nicholson olhando pela porta também o Ian McGregor repete, são alguns alívios, quase fanservices dentro desse filme. E claro, a gente tem a trilha sonora que volta e quando ela volta a gente se arrepia. E aí, gostou do nosso veredito de Doutor Sono? Já assistiu o filme? Não esquece de deixar seu comentário aqui, assinar o canal e seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.